Cara, é o seguinte, você, antes de terminar esse vídeo aqui, lembre-se disso. Você vai voltar, vai clicar no izinho, vai ver esse vídeo que tá aqui no card, certo? Um vídeo muito legal que lançou no final de semana, mas ninguém assistiu. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera para falar hoje sobre aqueles personagens que só falam gritando, barulhentos, insuportáveis. Depois da vinheta. Cara, graças a um personagem do anime que está lançando nessa temporada, eu falei, tá, tem muitos personagens de anime que falam gritando o tempo todo, que são chatos nesse sentido e que fazem barulho. Por que não fazer um vídeo sobre eles? E por que não escolher separar tipos de gritões? Já que tem vários que se encaixam no mesmo estilo de personagem, etc. Então, pra começar, a gente vai falar sobre o gritão chato, que é o Zenitsu. Zenitsu Kimetsu no Yaiba, um anime que tá lançando agora, que conta a história de um mundo onde existiam Onis. E o protagonista Tanjiro tinha ido na cidade, quando voltou pra casa, toda a sua família estava morta, com exceção da sua irmã, que havia sido transformada em um Oni. E ele sai na aventura para tentar descobrir como que ele transforma sua irmã de volta, e nesse caminho ele encontra o Zenitsu, que eu gosto de chamar de amarelinho. Aquele moleque do cabelinho amarelo, tá ali pra baixo, aquele olhão, e tá sempre gritando, sempre falando alto, sempre chorando, sempre reclamando. Desde o primeiro momento que você vê ele, você olha e fala, desgraçado, ele vai fazer barulho, ele vai ficar gritando, ele vai ser reclamão o tempo todo. E ele é. E ele tem medo da vida, ele acha que vai morrer a qualquer momento, então ele é muito medroso. Todas as meninas que ele vê por aí, ele pede em casamento, porque ele precisa, casar antes de morrer, senão não sei o quê, e vai gritando todo o tempo que ele pode enquanto tá na tela. E é interessante que é um personagem que divide bastante os gostos, porque ele tem esse lado gritão, chato, barulhento dele, mas existe um outro, silencioso, dormente, interessante, que eu não vou falar aqui porque é um anime muito bom e você tem que assistir. E seguindo, a gente tem o gritão estressadinho. E claro, o melhor representante dessa classe, o cara que pode bater no peito e dizer que ele é o maior de todos, é o namorado da Uraraka. O pessoal com raiva. Katsuki Bakugou, de Boku no Hero Academia. Pra você que por acaso não conhece a história de Boku no Hero, ele acompanha o Midoriya, que era um moleque que não tinha poderes, em um mundo onde todo mundo tinha poderes e era super-herói. E, enfim, ele vai tentando se tornar um super-herói com os problemas da vida. E o Bakugou é o rival, amigo de infância dele, que tá ali gritando e reclamando com ele o tempo todo. Baku de explosão, Bakugou, seu nome tem a ver com explosão, o poder dele é de explosão e o seu temperamento é de explosão também. Ele é aquele cara que tá ali quieto no canto dele, você falou, Bakugou, você quer... Acaba o mundo, sai gritando, ele responde você gritando, Bakugou, bom dia! Bom dia pra quem? Ele grita com todo mundo, todas as pessoas, menos a Uraraka. Deixa eu parar. Inclusive, se você apoia o casal Bakugou Uraraka ou Bakugou Kirishima, já me segue no Twitter, porque ultimamente a gente vem falando bastante sobre isso e as pessoas ficam bravas. Mas eu ainda acredito que existirá um momento em que o Bakugou vai diminuir essa quantidade de grito, vai parar de bater, de explodir tanto e se tornar uma pessoa mais decente. E tem um outro tipo de gritão que é muito comum dentro dos animes, que é o gritão sincero. Aquele tipo de personagem que ele é geralmente burro, honesto, simples, direto, em todos os momentos que ele pode, ele responde gritando, ele fala gritando, ele tá empolgado, ele vai gritando, fazendo não sei o quê. E para representante dessa categoria, trouxe aqui hoje o Taiju Oki,
que é um personagem de Dr. Stone, um anime que estreou recentemente. Basicamente, a história de Dr. Stone, a humanidade foi inteira petrificada, né, por alguma coisa aconteceu, petrificou todo mundo. 3.700 anos, quase 4.000 anos depois, as pessoas começaram a acordar. Nisso tem o Senku, se eu não me engano o nome dele, que é o grande amigo do Taiju. O Senku é o cara inteligente, não sei o quê, e o Taiju é o cara forte, que vai lidar com os problemas físicos, que vai montar as coisas e ser a força para eles conseguirem sobreviver e restabelecer a sociedade. Eu acho interessante que de todos que a gente comentou aqui, eu acho que é um recurso muito utilizado para esses personagens que usam um pouco a cabeça e mais o corpo. O Okuyasu, embora não seja tão grande assim, mas ele não é nem um pouco inteligente. Geralmente, personagens bitolados em clubes de esporte gritam também. E é interessante porque esse grito é um fenômeno que trabalha bastante, de certa forma, a personalidade deles, porque é um cara que é direto, é um cara que não tem muito tato social, é um cara que não sabe medir as palavras, então falam com ele, ele grita, já responde de volta na lata assim, e é isso. Arigatou, Senku! Nani kara nani made! Ore wa kangaeru kufu no dekin bun, kiai to ryou de cover shite miseru! Pro próximo, o gritão sério. Embora isso pareça estranho, o gritão sério geralmente é utilizado em pontos de humor, comédia, em que gritar seja a sua piada. E isso é feito e falado que é feito em Gintama, com o Shinpachi. Gintama é o mundo dos samurais, invadidos por alienígenas, etc. Todo aquele blá blá que a gente sempre fala. E o Shinpachi é o aprendiz do Gintoki, tá ali junto no Hirozuya, ele quer restabelecer o dojo da família dele, mas a piada do personagem é ser o cara sério. Acontece as coisas malucas e ele que tenta botar o pé no chão. E ele grita pra fazer isso. E ele grita bastante. Ele grita o tempo todo. Eu queria muito encontrar, eu não encontrei qual foi o episódio que a Kagura fala pra ele parar de gritar, porque as pessoas fora do Japão não entendem essa piada dele e apenas acham que ele é chato. Eu não consegui entender isso. Ela pega e fala, Shinpachi, é o seguinte, aqui no Japão a gente entende que gritar tem a ver com sua personalidade ser séria, etc, tem a ver com sua piada, mas lá fora o pessoal não entende, eles não faz parte da cultura deles, então se você continuar gritando assim, as pessoas vão continuar te odiando. Embora pra mim isso não se aplique, de todos os personagens que gritam no mundo, o Shinpachi pra mim é de longe o mais interessante, o mais legal, o mais carismático de todos eles. Mas, né? E seguindo, a gente tem um que parece meio contraditório, que é o gritão baixo. Ele grita o tempo todo, mas às vezes as pessoas nem percebem que ele tá gritando o tempo todo, porque ele grita teoricamente baixo, e isso é uma coisa interessante que vai nos levar ao último item da lista daqui a pouquinho. Estamos falando do Seth, ou Seto, de Radiant, que é um anime que tem um mundo mágico com as criaturas maléficas que surgem de vez em quando e atacam as vilas. Quem sobrevive a esses ataques deles é contemplado com um tipo de poder. E o Seth é o protagonista dessa história, ele quer chegar na Radiant, que teoricamente é o ninho desses bichos, e destruir tudo, porque assim as pessoas no mundo real vão ter paz. E ele grita. A voz dele é aguda, mas não necessariamente incomoda. Embora ele seja um personagem meio burro, um personagem, né, que tem algumas características que incomodam a maioria das pessoas. Eu assisti Radiant do começo ao fim, analisando uma coisa. Por causa de Black Clover, né, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, porque Black Clover teve o Asta gritando muito irritante. E quando eu tava assistindo Radiant, eu percebi que o Seth, ele gritava muito. Só que ele não gritava que nem o Asta. E esse é o ponto de diferenciação entre os dois. Entre o gritão baixo e o gritão que é o Asta. Estamos emendando aqui, os dois blocos vão virar uma coisa só. O Asta, quando ele vai falar,
Ele fala gritando de uma maneira mais absoluta do que todos os outros personagens que já existiram na face da humanidade. Não só dos animes, todos. Você sente a garganta do dublador indo pro saco, porque ele tá gritando com aquela voz aqui de baixo, rasgando, tá rasgando. Você vê a corda vocal do cara fazendo assim, ó, as fibrazinhas ficando só aquele fiozinho assim, porque tá estourando tudo. E é irritante dentro daquele contexto. É irritante pra você como espectador. Eu tenho certeza que muitas pessoas pararam de assistir Black Clover por causa do Asta. Não dava. Você assiste 2 episódios, fica na sua mente. O cara entra na cabeça, fica lá gritando. E ele continua até, sei lá, com 60 episódios de Black Clover. E ele grita do mesmo jeito ainda. E no Radiant, eu percebi que essa é a diferenciação entre o gritão e o gritão baixo. O gritão baixo, no caso do Seth, ele grita, mas não tá gritando. Sempre muito expressivo, como se ele estivesse gritando, mas não chega a ser enjoativo pro seu ouvido. Espontâneo, tipo o Naruto clássico. Se eu pegar o Naruto no clássico, ele fala 90% das falas dele gritando. 90 talvez seja exagero, mas ele grita muito. O Naruto também faz parte dos gritão baixo, mas não é o tipo de grito estridente pra romper os seus tímpanos e tirar do sério, que eu acho que deveria ter sido utilizada essa técnica diferenciada em Black Clover, porque, né, tudo bem, faz parte do personagem, é a piada dele que ele só fala gritando, mas o público precisa consumir e gostar do negócio. Então com isso a gente conclui aqui que o Asta poderia gritar mais baixo. Yoshi, mada da! Mada mada! 入るまでが競争です！それが15年共に育った者に浴びせる言葉か！イケメンかの野郎！勝負だ、イノー！ E eu quero saber de você, qual outro personagem que grita tanto no pé do seu ouvido que você ficou brabo já, você parou de assistir o anime, que você continuou assistindo, mas nossa, cara, muito chato. E de outros tipos de gritões, de personagens gritões que poderiam estar aqui, certo? Um grande abraço pra vocês. Jorge, manda um grito pra todo mundo. Grita lá. Ouviu? Jorge é um gritão silencioso. Por que eu tô lembrando a câmera ainda? Não sei.